Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos mais uma vez aqui para a gente poder trabalhar mais uma aula de ciências para o 7º ano. Estamos trabalhando então a aula 2 sobre o módulo 10 de bactérias. Nós já iniciamos este módulo, começamos a falar um pouquinho sobre as características gerais das bactérias. Falamos sobre uma primeira classificação, que é em relação à forma das bactérias. E agora a gente vai dar continuidade a esse processo de classificação. Só que agora a gente vai falar em relação à reprodução das bactérias. E depois falar um pouquinho sobre a importância delas. Eu sou a professora Margot e a gente começa então a falar sobre esse processo de reprodução. Bom, as bactérias em geral, elas têm um processo de reprodução por um mecanismo que nós chamamos de assexuada. Então, elas conseguem se reproduzir de forma assexuada, não precisa de um outro indivíduo. E esse processo se dá por bipartição, que nós chamamos de divisão binária, ou cisparidade. Então, nós teríamos uma bactéria. Essa bactéria, ela começaria a crescer. Vai crescendo de tal forma que chega um determinado momento, pensa, não, tem um B dentro da bactéria. Faz de conta que essa letrinha B é o material genético, tá? Aqui é só para poder ilustrar, para facilitar a nossa compreensão. Então, essa letrinha B que está aqui é o material genético dessa bactéria. Então, ela é pequenininha, ela vai começar a crescer. Então, ela vai ganhando tamanho de forma que chega um determinado momento que ela começa a se dividir. Então, aqui, ó, tá vendo? Onde tem essa divisãozinha, é o momento que ela começa a se dividir. Ela vai se dividindo no meio, de forma que ela vai formar duas, olha o nome, divisão binária. Então, uma bactéria vai formar duas idênticas a si mesma. Então, ela vai formar clones. Então, uma, ela se divide e formou duas novas bactérias, que vão ser, geneticamente falando, idênticas a ela. Porque esse material genético, ele também acabou se dividindo, né? E como não houve aqui um compartilhamento, não houve uma troca desse material genético com outro, acabou que é idêntico a ele, tá? Então, formou duas bactérias iguais a ela. O que a gente passa a ter? Essas duas, posteriormente, elas também vão passar pelo mesmo processo. Então, de duas, a gente vai passar a ter mais, cada uma dessas vai gerar mais duas. Então, a gente vai ter mais 4, depois 8, então elas vão se multiplicando muito rapidamente. Importante. Se aqui nós temos um processo de divisão binária, onde uma bactéria ela consegue se dividir e gerar um clone de si mesma, nós vamos ter variabilidade genética. Lembra que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Ainda lá no caderno 1. Então, aqui esse processo de variabilidade genética, ela não vai existir, não por esse mecanismo, a não ser que a gente tenha aqui um processo de mutação. Se ocorrer aqui uma mutação, a gente vai ter uma variabilidade genética. Pode acontecer? Pode, tá? Então, nesse caso, pode haver sim. Importante. Aqui a gente tem, agora, terminou o processo assexuado. A gente tem um tipo de reprodução sexuada nas bactérias? Não. A gente vai usar o termo sexuada, entre aspas, para falar sobre esse processo aqui de recombinação genética, que talvez seja o termo mais adequado. E a gente vai falar apenas de um dos processos, existem outros, tá? Que é o de conjugação.
Em geral, as bactérias, como eu comentei, a reprodução é só assexuada. Esse processo aqui alguns que a gente pode chamar de sexuada por conta dessa troca de material genético, na verdade é uma recombinação genética. Então, esse processo aqui de conjugação, por exemplo, né, que é um dos processos, se dá através da passagem de material de uma bactéria para outra. Isso aconteceria através de uma pequena ligação que se forma entre essas duas bactérias, onde o material de uma vai ser transferido para a outra, né? Formando então, aqui, se ligando então ao material genético da outra. Então aqui a gente teria uma nova combinação. Aqui a gente pode ter uma variabilidade genética, tá? Nesse caso. Mas aqui a gente vai tratar apenas desse processo, tá? Então, aqui seria então um tipo de reprodução sexuada, que no caso o termo mais adequado seria recombinação genética, ok? As bactérias, elas têm papéis bem importantes, não só na natureza, no nosso ambiente em geral. Importância médica. A gente coloca a questão, imagina às vezes assim, mas importância que a gente fala é só coisa boa. Não necessariamente. As doenças, elas precisam ser conhecidas, né? Aí você vai dizer, mas a doença ela é ruim. Por um lado, sim. Mas por outro, não é importante o médico conhecer a doença para que ele saiba como tratar? Sim. Tá? Então aqui a gente vai colocar a doença como uma importância médica, que é da forma também como o livro de vocês abordam. Então, na importância médica, um desses papéis da bactéria em relação às doenças, cada doença ela tem uma sintomatologia específica e dessa forma também ela precisa de um medicamento específico, um tratamento muito específico. Então o médico ele precisa estar atento à forma como essa bactéria atua no organismo, que aí é uma outra observação. O fato de ser uma bactéria atuar no organismo de uma pessoa de um jeito, às vezes no organismo de uma outra pessoa vai atuar de uma outra forma. Então também pode acontecer essas questões. Então o médico também tem que estar atento a isso. Então é uma importância, tá? A importância econômica. A partir da importância médica em relação às doenças, conhecendo as doenças, é importante então, os medicamentos entram na importância econômica porque vão movimentar, claro, a economia de uma determinada região, auxiliando o tratamento das doenças. E também alguns desses medicamentos são desenvolvidos a partir dessas bactérias. E a gente tem ainda a questão alimentícia, por exemplo, queijos, iogurtes, que a gente vai ter a presença das bactérias atuando, sendo matéria-prima da produção desses alimentos, tá? Já ouviram falar dos lactobacilos vivos? São bactérias. Então, a gente vai ter a presença desses indivíduos também na indústria alimentícia. E a importância ecológica, o mutualismo, o comensalismo e a decomposição. No mutualismo, a gente tem as bactérias atuando, por exemplo, um dos exemplos que são citados no livro de vocês é a relação que ela tem com o boi. O animal se alimenta muito do capim. Lá no capim, no vegetal, tem a presença de uma substância chamada celulose, que o boi não é capaz de quebrar essa celulose. Lembra que a gente já comentou dela quando a gente estava falando das células? Mas existe uma bactéria específica que consegue quebrar essa celulose e se alimenta da celulose. E essa bactéria vive lá dentro do boi. Então tem uma relação de mutualismo com esse boi. Por quê?
Essa bactéria, então, uma vez que o boi está se alimentando desse capim, vai lá, quebra essa celulose, ela se alimenta da celulose e beneficia o boi também, que consegue se alimentar, então, do restante do vegetal que ele está ingerindo, né? Então a gente consegue ter essa relação de benefício mútuo. No comensalismo, nós mesmos temos no nosso organismo bactérias também que têm benefícios, mas que não trazem prejuízo. Então é aquela que se beneficia, mas não traz prejuízos para o indivíduo. Então é uma relação de comensalismo. E aquelas bactérias que auxiliam no processo de decomposição de matéria orgânica, trabalham no processo de reciclagem de nutrientes. Então a gente também tem a presença dessas bactérias no solo, por exemplo, tá? Então são algumas das importâncias das bactérias no meio em que vivemos. Vejam que a gente trabalhou então essas duas formas de classificação das bactérias. Registrem isso no caderno de vocês. Aqui vocês já têm um resumo, então vocês já podem registrar no caderno. As atividades, elas já vão ser encaminhadas via Agenda Edu e a gente se vê então na próxima aula.